Dante LK. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dante que fala e eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu trago normalmente no canal. Esse aqui é um vídeo sobre configuração do VOD, que seria o vídeo que fica salvo no canal da Twitch depois que você termina a sua live, por exemplo. Você terminou a live, ele automaticamente salva aquele vídeo da live que você fez, né? E o que acontece? Hoje, com essa questão do copyright, quando você passa as músicas que você toca na live, algumas músicas elas têm essa questão do direito autoral e acaba que você tem uma parte da live que fica sem som por causa disso. Então nós temos hoje a opção de separar esses sons para que você tenha um controle particular de cada um deles. Por exemplo, você pode configurar, e hoje eu vou ensinar 4 sons diferentes que você vai configurar, que é o seu microfone, o som do seu computador, o som do Discord e o Spotify, porque o Spotify é o maior vilão deles, né? Que no caso a gente toma o copyright por causa das músicas que são tocadas. Isso pode acontecer também com músicas do YouTube, né? Caso você utilize o YouTube. Mas hoje eu vou utilizar o Spotify como configuração porque é um pouco mais acessível, né? A maioria do pessoal utiliza. Então as configurações, informações que eu vou passar vai ser referente a isso, configuração com o Spotify. Primeiramente, nós vamos ter que instalar 2 programas, tá? Que é o Voice Meter, esse aqui que vocês estão vendo, Voice Meter Banana, e o VB Cable, que é um cabo auxiliar que a gente vai utilizar. O Voice Meter, ele é como se fosse na verdade ele é uma mesa de som virtual que a gente utiliza no computador. Então você tem várias entradas de som, saídas de som, e você pode configurar cada uma delas separadamente. E esse cabo, o VB Cable, que você vai baixar também, é para que você faça a conexão do Discord com a sua mesa de som. É como se você estivesse ligando no Discord e ligando na sua mesa de som. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, por causa que eu vou passar todos os passos aqui, desde a configuração do Voice Meter até as configurações no Streamlabs. Se você tem interesse só de ver a configuração no Streamlabs e já sabe configurar o Voice Meter, eu vou deixar na descrição também, junto com os links de onde você baixa o Voice Meter Banana e o VB Cable, eu vou deixar também o momento certo que vai passar só a configuração do Streamlabs, tá bom? E aí vocês podem ver a parte que interessa mais a vocês. Então vamos lá. Depois que você tiver instalado o Voice Meter, configuração normal para instalar, instalação normal, e instalado o VB Cable, você vai abrir o Voice Meter Banana pela primeira vez e ele vai vir desconfigurado totalmente. A primeira coisa que você tem que fazer é configurar as suas entradas, o hardware output, que seria o som do seu computador, né, o principal. O A1 aqui, sempre dê prioridade a colocar o WDM, que é a configuração de áudio mais avançada. No WDM, você coloca a sua saída de som, você pode colocar até 3 locais que você quer configurar para sair o som. Por exemplo, eu estou usando o headset no A1, a saída do computador no A2, e se você tivesse, por exemplo, uma caixa de som, você deixa no A3. E aí, quando você mutar um e ligar o outro, você vai trocar a sua saída de som do headset, por exemplo, para a caixa de som que você está utilizando, porque esse aqui vai ser a sua disposição de som que você vai utilizar no seu computador naturalmente agora, né? A partir do momento que você instalar, ele vai ser o configurador de som que você vai ter para regular. Você não vai precisar vir aqui, por exemplo, para trocar de som, por exemplo, para sua caixa de som ou do seu headset e tudo mais, você não precisa vir aqui. Apenas aqui no próprio Voice Meter você já faz essa configuração. Então, esse aqui é a parte onde fica configurado o som do seu computador. O Voice Meter auxiliar, que é esse do lado, ele vai ser o que nós vamos configurar para o nosso Spotify, o som do Spotify. E aqui nós vamos colocar o Cable Output, que vai ser o nosso Discord. E no primeiro você pode colocar o seu headset. Eu estou usando atualmente eu não uso pelo Voice Meter o headset, eu uso ele já configurado, como eu configurei no Streamlabs OBS,
já fiz todas as configurações do meu headset, o som tá legal lá. Eu não quis configurar de novo aqui, então eu deixo ele tá aqui, mas ele não está habilitado para sair por aqui. Ele sai direto do computador. Para configurar é muito simples, né? Para você fazer as escolhas. Clicando no A1 aqui você escolhe a sua saída de som e aqui só você clicar aqui vai estar, quando você instalar ele vai vir sem nenhuma configuração, então vai vir escrito Select Input Device. Aí você vai clicar aqui e você vai escolher o WDM Able Output, que essa aqui vai ser a configuração do nosso Discord. Para trocar o nome aqui em cima, é só você clicar com o botão direito, ele vai abrir a caixa para você fazer a edição do nome. Tá joia? Para você identificar melhor. Aqui você clica, se você quiser configurar o seu headset ou seu outro equipamento de som para sair o som aqui, você coloca o WDM e o microfone que você utiliza. Eu tenho o microfone da câmera, mas eu prefiro deixar aqui com o que uso normalmente, que é o headset. Outras configurações que você vai fazer no Voice Meter é no menu aqui, o System Try, que vai ser para ele ficar aqui na barra de notificações aqui embaixo e para ele iniciar juntamente com o Windows. Então você não precisa ficar ligando, indo e iniciando ele toda hora, ele vai abrir naturalmente. Quando abrir o Windows, ele vai abrir junto. Se você tiver algum bug, acontecer algum bug no programa, de travar o som ou dar uma chiada, alguma coisa assim que acontecer com o som, você pode dar um Restart Engine, que ele vai reiniciar a mesa de som, digamos assim, né? E se você precisar de reconfigurar tudo, é só você clicar no Reset e aí ele apaga todas as configurações que você fez para você reconfigurar tudo de novo. Depois de configurado o Voice Meter, lembrando que o VB Cable você só precisa instalar, não tem muito segredo não. Você instala ele e ele já vai estar disponível aqui. O Voice Meter você instala e você tem que abrir o programa, que você utiliza o programa. O cabo ele não tem muito segredo não. Depois que você configura o Voice Meter, você vai vir nas configurações do Windows. Vai vir aqui, ele vai abrir aqui, vai vir no Systems, Sistema, Sons. E aí você vai colocar o Output Device aqui como o Voice Meter Input. Tá joia? Você clica no Voice Meter Input, ele vai ficar aqui na configuração do seu som, que vai ser sempre o Voice Meter que vai ser utilizado para a saída de som. E o input, se você estiver usando o Voice Meter, você vai precisar de colocar o Voice Meter Output aqui. Se você estiver usando sua configuração aqui para a saída de som. Eu estou usando o headset normalmente, então eu deixo no headset. Outra configuração que você precisa fazer é o Spotify, né? O Spotify ele não vai aparecer aqui quando você clicar. Quando você entrar, ele vai vir assim. E aí você vem, abre o Spotify e toca uma música qualquer. Só um segundinho já tá bom. Aí ele vai abrir o Spotify aqui, vai mostrar a configuração do Spotify e você vai fazer o que? Você vai colocar como Voice Meter Auxiliar Input, entendeu? Você configura aqui como Voice Meter Auxiliar Input, beleza. Que aí o seu output, o seu auxiliar aqui, ó, a entrada auxiliar do seu Voice Meter vai ser sempre o Spotify. Se você quiser fazer isso com o Discord e usar o VB Cable para configurar o Spotify, você pode fazer também. É só você trocar aqui e passar para o cabo. Mas essa configuração que eu fiz deu certo, sem problema, dificuldade nenhuma. O que você vai ter que fazer depois é, se você for usar o Discord, vai ter que colocar o Discord aqui como auxiliar. Mas beleza, sem problema, facinho aqui. Voltamos e agora vamos no painel de controle do som. No painel de controle do som, você coloca como o dispositivo padrão o Voice Meter Input, entendeu? Você seleciona ele como dispositivo padrão. E se você for utilizar o Voice Meter para seu output, que seria o seu dispositivo de gravação de som, que seria o microfone que você utilize, você seleciona ele e seleciona como dispositivo padrão. Aqui o meu está como headset, como vocês viram anteriormente. Só isso.
Aí fecha aqui. E agora nós vamos para a configuração do Discord. O Discord, assim que vocês abrirem o Discord, vocês vêm aqui nas configurações e voz e vídeo. Na voz e vídeo, você vai configurar o seu dispositivo de entrada, que pode ser o Voice Meter, se você estiver utilizando, ou o seu microfone. E aqui no dispositivo de saída, você vai colocar o cable input, que vai conectar na mesa agora. E aí todo o som do Discord ele vai estar atrelado ao cable, né, que é o seu cabo o cabo virtual que a gente instalou no computador. Beleza? No Discord é facinho, é só isso, não tem mais segredo nenhum no Discord. E agora nós vamos para a configuração no Streamlabs. No Streamlabs, deixa eu trazer ele aqui. Beleza? No Streamlabs nós precisamos configurar o quê? Isso aqui é o que a gente está buscando. Deixa eu diminuir um pouquinho, porque a câmera tá tampando. O que nós estamos buscando é essa separação de som aqui que está no Streamlabs. E você pode regular o som de cada um deles separadamente, mutar ou desmutar cada um. E assim você consegue, durante a live, tirar ou pôr o som que você quer. E no VOD ele vai sair exatamente aquilo que você está buscando. Para configurar, você vai vir aqui nas configurações do Streamlabs OBS e primeiramente você vem na configuração de áudio. Aqui você vai deixar em 44.1 kHz, estéreo, que não precisa mexer. Eu deixei aqui como padrão, tá? No número 1. No número 2, dispositivo número 2, eu coloquei o auxiliar input, que é o nosso Spotify. Ele está aqui no dispositivo 2, auxiliar. E o microfone. O microfone aqui está o meu headset. E se você for usar o do Streamlabs, o do Voice Meter, você vem aqui e escolhe o output, né, Voice Meter Output, ok? Depois de configurar aqui, a outra configuração que eu não vou conseguir mostrar exatamente para vocês, porque eu estou gravando com o Streamlabs, então eu não vou conseguir mostrar as configurações perfeitamente para vocês. Mas no streaming você deixa o audio track número 1 e eu vou mostrar para vocês exatamente o que isso significa, né, na hora da configuração do som. Você habilita o VOD e você coloca como número 6, tá joia? No recording, que é quando você faz a gravação de som, a gravação pelo o Streamlabs OBS, você pode escolher o que você achar melhor. Eu deixo o 6 porque o 6 é a configuração que o Spotify não sai, tá joia? E aí com ela, mesmo que eu grave um vídeo, por exemplo, se eu quiser fazer um vídeo separadamente para postar no YouTube, e aí a gente não corre risco de ter aquele problema com copyright em qualquer plataforma que você for postar aquele vídeo, porque não vai estar salvo as músicas. Mas durante a live, todos esses sons aqui, eles vão aparecer. Por quê? Porque na configuração Audio Track, eu escolhi o número 1 e o número 1 todas elas vão estar habilitadas. Eu vou mostrar para vocês certinho. Depois que configurar isso aqui, esse aqui você escolhe e vai de particularidade de cada um, né, o que você achar mais interessante. Você dá um feito e aí ele vai criar. Eu vou até aqui, ó. Primeiramente, esse aqui são as configurações lá, o Audio Track. Então, o que você coloca no 1 aqui é o que vai sair lá na sua live, entendeu? Então você deixa o áudio habilitado, o microfone habilitado, Spotify habilitado. E aqui nós temos de novo um desktop, eu vou falar para vocês o porquê que isso está aqui. E o Discord. Então aqui eu tenho no 1, no 6, no 1, no 6 e o Spotify, ele tá só no 1, no 6 ele não tá, porque é o que não vai sair no VOD. Entenderam?
configurado isso, eu vou reexibir todos para mostrar para vocês exatamente o que está aqui. O da câmera, eu não preciso nem de mostrar, e aí eu posso ocultar ele. Por que eu tenho... Esse aqui é um áudio padrão do Streamlabs OBS. É o primeiro que tem na lista, e ele puxa o som de toda a configuração do seu computador. Eu deixei ele desabilitado porque o que aconteceu comigo nesse processo? Quando eu tentei fazer a configuração dos vídeos que eu achei no YouTube, apenas o som do meu microfone que estava saindo no VOD. Todos os outros sons, eles ficavam mudos, né? Não, eles não apareciam, ele cortava todos os sons, mesmo configurando certinho como eles falavam no vídeo. Não estava dando certo. Então, um outro vídeo, eu vi um vídeo cara mostrando configuração separada do Discord, e aí nele eu pensei que eu poderia utilizar para gerar o som dos outros locais, porque eu consegui tirar o som do Discord do meu microfone, mas o computador ele não aparecia. Não sei se vocês estão conseguindo pegar, mas o meu problema era esse. Eu fiz a configuração toda que o pessoal ensinou, mas o som do computador ele não saía. Então o que eu fiz? Eu criei uma entrada apenas para o computador e eu consegui ter esse som. Por isso que eu mutei aqui, para não ter duplicidade de som na live. Porque ele não está saindo no VOD, esse som do computador, mas ele está saindo na live. Então, se eu deixar ele habilitado, ele vai gerar uma duplicidade no som da live. No que seria o som do computador, que seria o som do jogo, ou do YouTube, alguma coisa que você estiver mexendo. Então, eu deixo ele desabilitado e aí eu vou e escondo ele para ter mais facilidade na minha configuração. Beleza. E agora como é que a gente vai configurar o som? Assim que você colocar a configuração da saída de som aqui nos áudios, o Voice Meter auxiliar, ele já vai gerar esse do Spotify. Tá? Esse do Spotify já está configurado, vai aparecer aqui já como output, ele já vai funcionar normalmente. Esses outros dois que estão no desktop e o Discord, eu criei eles. Como que eu criei? Assim como você cria outras opções aqui de os anúncios, os alertas, essas coisas todas. Você vem aqui no maisinho, e aí o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a captura de saída de áudio. Tá joia? Você clicando na captura de saída de áudio, aqui eu tenho os dois criados já. Eu vou criar aqui como se fosse um novo, apenas para vocês perceberem como é que se faz. Você adiciona a fonte e aí você vai criar um novo output de captura aqui, que é a captura de áudio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um para o computador, que é o nosso Voice Meter Input. Esse aqui vai ser o som do seu computador. E nós vamos criar um outro para o VB Cable Input, que vai ser o som do nosso Discord. Entenderam? Aí você vai clicar e dar um feito. Assim que você fizer, ele já vai estar aqui configurado. E você regula o som da maneira que você achar melhor. Beleza? Eu vou excluir para não criar duplicidade. Mas aqui eu tenho as propriedades. Como o Voice Meter Input, o meu som do desktop, que eu regulo na altura que eu acho melhor. Para o som do jogo não ficar muito alto ou muito baixo. E eu tenho o meu Discord aqui como o Cable Input, que é o VB Cable que a gente instalou lá anteriormente. Beleza? E quando você criar, ele vai vir o nome que você colocar. Se você precisar mudar, é só vir aqui, renomear. Você coloca o nome que fica mais fácil para você identificar na hora que você for regular aqui. Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a maneira que eu achei para conseguir configurar esse som do Streamlabs para que o VOD ele saia da maneira que eu quero, que é com o som do computador, do Discord e o meu microfone, entenderam? E aí o Spotify ele não sai no VOD. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, na verdade esse é o primeiro vídeo que eu faço dessa maneira, então toda sugestão, toda crítica é muito bem-vinda para a gente melhorar nesse quesito. Qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários, que aí eu vou tentar
ajudar da maneira possível que eu tiver. A gente pode fazer uma call de Discord aqui para sanar alguma dúvida. Eu vou acompanhando a configuração com você. Se alguma coisa não tiver ficado muito claro ou não tiver dado muito certo, beleza? E aí, no que precisar, nós estamos aí. Pode deixar aí nos comentários, beleza? Um abração a todos e até a próxima.